Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar uma reflexão bíblica com todos que o Senhor possa estar te abençoando grandemente no nome de Jesus. Nós temos o hábito de dizer que Deus é o nosso Senhor, não é verdade? Que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, como a Bíblia realmente nos relata. Mas eu quero dar uma observação em relação à Bíblia, o que leva o ser humano a cometer certos atos quando o temor do Senhor se perde. Uma palavra bem simples que nós vamos estar entendendo e nós vamos ver como o ser humano é facilmente influenciado pelas coisas que acontecem ao seu redor. Olha só, a Bíblia ela nos ensina o seguinte: se você pega a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, vai estar escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. Foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E todo o capítulo 1, você vai observar que na criação, antes da criação do homem, sempre vai aparecer a palavra, o nome dizendo, e Deus fez Deus ordenou. Porque até então, antes do capítulo do versículo 26, Deus não havia criado ainda o homem. Ao criar o homem, no capítulo 1, versículo 26 em diante, ao criar o homem, ele então é como se ele tivesse colocado alguém que o deveria honrar, né? Que o deveria prestar culto a ele e ser agradável diante dos olhos dele. A diferença nós passamos a notar no capítulo 2, e quando ele termina de fazer todas as coisas, e aí, a partir do versículo 4 do capítulo 2, começa a dar então um relatório diferente. Preste atenção. Capítulo 4 do versículo 2. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. Toda planta que ainda não havia, que ainda não estava na terra, toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor, Deus, não tinha feito chover. E aí então você vai observando. Olha, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore, e o Senhor Deus. Então, todo o capítulo 2 vai relatando isso, porque já existe um homem para poder chamá-lo de Senhor. No entanto, Deus, criando todas as coisas, se apresentava somente como Deus. Aqui se demonstra a onipotência de Deus e a sua onipresença. Mas observa, então se Deus ele é o meu Criador, se Deus ele é o consumador de todas as coisas, se Deus é o Criador de todas as coisas, sendo servo dele, eu devo considerá-lo como Senhor e Deus, não somente como Deus. Porque quando a Bíblia nos relata que o Deus deste século
está presente, está já fazendo o que tem que fazer no sistema mundano, que isso referencia a Satanás, eu passo a entender que o Senhor Deus, o Senhor de todas as coisas, o Adonai, ele tem que ter um respeito. E nós precisamos respeitá-lo de uma maneira diferente. Preste atenção. Quando as coisas ao meu redor passam a me influenciar, quando as palavras demoníacas passam a influenciar a minha vida, eu não passo a respeitar o Senhor Deus como Senhor Deus. Eu vou tratá-lo apenas como Deus. E Deus não é um visitante na minha casa como se tornou no Éden. Então Deus, o Senhor Deus, ele fez todas as coisas, ele criou o Éden para que ele pudesse ter uma intimidade com o homem. No momento em que a serpente passou a ter mais intimidade com o homem do que o Senhor nosso Deus, ele passa a ser um visitante no Éden. Tanto que no capítulo 3 as coisas mudam da seguinte forma: Satanás, aqui figurado como uma serpente, ele passa a usar a mesma palavra que o Senhor falou para Eva de uma maneira diferente. Ou seja, ele manipulou a mente de Eva, porque Eva já tinha no seu coração o desejo de comer deste fruto. Então preste atenção. Ora, capítulo 3, ora a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim, olha aqui, que Deus disse? Porque Satanás não reconhece Deus como Senhor, reconhece como Deus, mas como Senhor não. Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, e nem nela tocareis, para que não morrais. E a história continua. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa, agradável para comer, e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Preste atenção no que eu vou te dizer nesta tarde. Satanás já era de casa no Éden. Quando Satanás passa a ser de casa, passa a ter intimidade com o ser humano, eu estou trocando o cordeiro pela serpente. Porque a Bíblia me ensina que ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, que foi imolado na fundação do mundo. Então, eu passo a deixar a serpente ter intimidade no meu jardim. O cordeiro passa a ser rejeitado. E a serpente agora se torna tão íntima que me passa a dar conselhos. Porém, a serpente não reconhece o Senhor Deus. Respeita como Deus, mas não reconhece como seu Senhor. E ela tenta nos enganar justamente naquilo que nós desejamos. Esta árvore era especial, porque o Senhor colocou no jardim árvores de todo tipo e qualidade, árvores de adornamento, árvores de fruto, árvores belas, árvores que serviriam para o sustento deles. Mas aquela árvore tinha característica de todas as outras. Ela é agradável às vistas, desejável para dar conhecimento e boa para se comer.
Então, por isso, eles não poderiam tocar nesta árvore. Não era tocar, era comer do fruto. Porque Satanás, ele muda a história. E Eva, então, ela tenta arrumar uma desculpa, dizendo, olha, Deus disse que eu não posso nem tocar. Mas, na verdade, Deus disse que não se podia comer do fruto. Quando eu tenho no meu coração já um desejo de pecar, eu começo a criar na minha mente dispositivos de segurança. É como aquela pessoa que está fazendo dieta. Eu não posso nem ver o doce. Se eu ver, eu vou comer. Então é um dispositivo de segurança. É melhor eu não ver, porque se eu ver, eu vou comer. Então Eva descreveu, disse o Senhor que não é nem para tocar e nem para comer, porque ela já tinha desejado isso. Mas Eva diz a mesma coisa que a serpente diz. Disse Deus. Você está entendendo que o diabo ele tenta mudar aquilo que está escrito? Se eu tentar mudar a palavra de Deus, se eu tentar mudar o parâmetro, eu vou perder as promessas de Deus. Porque a promessa de Deus diz assim, aquele que for fiel, aquele que vencer, aquele que guardar os meus estatutos, os meus caminhos, os meus mandamentos, é o que está escrito no Salmo 119. Se você pegar o Salmo 119, do versículo 1 até o versículo 8, vamos colocar, para não dizer que é todo o Salmo, vai estar dizendo assim, bem-aventurado o homem que anda nos teus caminhos, observarei a tua lei e os teus estatutos, dignos e retos são os teus comandamentos. Então, quando eu passo a viver segundo o curso deste mundo, não passo mais a ter intimidade com o Cordeiro e deixo a serpente entrar no meu local de intimidade, Deus passa a ficar do lado de fora. Deus então visita, a palavra diz que o Senhor visitou o jardim e Deus não pode ser visita, não pode ser visita, porque no Salmo 91 ele nos convida a habitar no esconderijo. E nós muitas vezes convidamos Deus para a nossa vida como uma visita. O Senhor Deus não pode ser visita na minha casa, no meu ministério, na minha vida profissional, na minha vida de intimidade. Nós erramos muitas vezes, talvez porque pelo cansaço não lemos a palavra como se deve, não estudamos como se deve, não participamos dos cultos, não honramos o nosso pastor, não honramos a liderança da igreja, porque eu estou deixando, infelizmente, a serpente dar opinião na minha vida. Eu te faço uma pergunta no nome de Jesus. Será que nós não vamos ter o discernimento para poder identificar o que é cordeiro e o que é serpente? Em nenhum momento na Bíblia nós vemos um animal que falava. Nós vemos a mula que exortou o profeta, que Deus usou ela para falar. Abriu a boca da mula e ela falou. Mas essa serpente, ela falava continuamente. Isso significa que já tinha um contato, já tinha uma intimidade, a ponto de um animal do campo entrar naquilo que é doméstico, naquilo que é particular, naquilo que deve ser separado. Vamos pensar mais um pouco. A nossa vida é cheia de promessas e as promessas estão aqui. Porém, Jesus, ele está sendo rejeitado
nós estamos trocando o cordeiro pela voz da serpente. Aí às vezes o cordeiro não precisa nem falar, basta que seja presente. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.